Bom dia a todos, meu nome é Carlos. Eu estou aqui com meus colegas Augusto, Alexandre e Thiago. Hoje vamos apresentar os experimentos que realizamos no túnel de vento, focado na análise de dinâmica dos gases e na calibração do equipamento. Esse estudo é importante porque a compreensão do escoamento de fluidos é fundamental para diversas áreas da engenharia. Além disso, não existe um modelo analítico universal que consiga prever com exatidão o comportamento de qualquer escoamento, o que reforça a importância do uso experimental do túnel de vento para compreender a dinâmica dos fluidos, tornando as medições experimentais indispensáveis para validar modelos numéricos e desenvolver aplicações práticas. Os túneis de vento são ferramentas amplamente utilizadas tanto no meio acadêmico quanto no meio industrial, para a caracterização do campo de fluxo de fluidos em diferentes cenários. A grande importância desse equipamento se dá pelo fato de não existir um modelo analítico universal, que consiga prever com precisão o comportamento de qualquer escoamento, o que torna indispensáveis as medições experimentais. No túnel de vento, iremos obter dados experimentais de propriedades, calcular coeficiente de sustentação e de arrasto, além de observar o comportamento do escoamento. Então, nesses três experimentos, nós fizemos o calibramento do túnel de vento, a caracterização da camada limite, determinação de coeficientes de lift e de arrasto, além da caracterização da esteira. Neste primeiro experimento, utilizamos o tubo de Pitot, um instrumento essencial para medir a pressão dinâmica e, consequentemente, a velocidade do fluxo. O objetivo do nosso experimento foi caracterizar a dinâmica do escoamento no túnel de vento. Para isso, buscamos determinar a velocidade de referência na linha de centro do túnel, analisar o perfil de velocidade desde a base até a linha de centro, avaliar a variação de velocidade entre a entrada e a saída, identificar possíveis perdas ou ganhos de velocidade e comparar os resultados obtidos com previsões teóricas. Dois tubos de Pitot foram posicionados a 430 mm um do outro, sendo que um foi utilizado para medir a entrada de ar e o outro para medir a saída de ar. O procedimento foi dividido em algumas etapas principais. Primeiramente, medimos a pressão diferencial em diferentes pontos do escoamento usando o tubo de Pitot, o que nos permitiu calcular a velocidade do fluxo, utilizando a seguinte equação dinâmica: V igual a raiz de 2 ΔP sobre ρ. Além disso, mapeamos a distribuição da velocidade ao longo dessa sessão de teste, corrigindo as alturas reais das medições considerando o raio do tubo do Pitot. Por fim, registramos os dados em diferentes velocidades e alturas para uma análise mais completa, evidente nos resultados teóricos. Essa camada é uma região próxima à parede do túnel onde a velocidade do fluxo é reduzida devido à interação com a superfície. Identificamos que, à medida que a camada limite se desenvolvia, a velocidade do fluxo se estabilizava. E também discutimos ainda algumas fontes de incerteza no experimento. A pressão do manômetro e pequenas flutuações da leitura de pressão podem ter impactado os cálculos. Além disso, a densidade do ar pode variar com a temperatura e a pressão do ambiente, influenciando diretamente os resultados. O posicionamento do tubo de Pitot também é crucial, pois pequenos desalinhamentos podem afetar as medições. Outra fonte de incerteza identificada foi a leitura da escala minimétrica, que pode introduzir erros nas medições de altura e pressão. O segundo experimento envolveu a medição e o cálculo do coeficiente de sustentação de um perfil de aerofólio versus ângulo de ataque. Isso foi possível pois o aerofólio possui várias tomadas de pressão ao longo de seu comprimento, tanto no intradorso como no extradorso. E como a força de sustentação é dada puramente em função da resultante das forças de pressão, a força de sustentação pode ser calculada. Como metodologia, foram realizadas medições de todas as tomadas de pressão simultaneamente e para diversos ângulos de ataque. Posteriormente, a resultante das forças de pressão foi calculada integrando as medidas para obter a distribuição de pressões no aerofólio. Isso foi feito por uma integral trapezoidal, um método numérico que fornece uma aproximação boa o suficiente para os propósitos do experimento. Sabendo a força de sustentação, a velocidade do escoamento, a área do perfil de asa, além das condições atmosféricas locais, se obtém o coeficiente de sustentação para um dado ângulo de ataque. As medições e os cálculos foram feitos para ângulos de 0 a 18 graus, variando de 3 em 3, e os resultados obtidos estão no primeiro gráfico.
Comparando com os dados da literatura para o perfil NACA 0012, presentes no segundo gráfico, vê-se uma aproximação razoável, notando que o coeficiente de sustentação máximo foi abaixo do esperado, o stall se aproxima em um ângulo de ataque menor e a sustentação é negativa no ângulo zero. Isso pode ter ocorrido por diversos fatores, como diferenças ou erros nos instrumentos de medição, imperfeições na superfície do aerofólio que perturbam o escoamento, ou mesmo erro humano ao prender o aerofólio em uma certa posição. No experimento 3, foi colocado um cilindro no túnel de vento para que fosse analisado como o fluxo de vento se comporta. Primeiro, analisada a pressão do ar através do tubo de Pitot para determinar o perfil de pressão do cilindro. Após isso, foi calculado o coeficiente de pressão do cilindro e foi calculado o coeficiente de pressão teórico. Identificamos a esteira, que é uma região em que ocorrem variações de pressão, enquanto regiões de pressão constante indicam áreas não afetadas pelo arrasto. Assim, foi calculado o coeficiente de arrasto e comparado com os dados experimentais. Essas foram as equações utilizadas, sendo elas a do coeficiente de pressão, uma para estabelecer uma proporção entre velocidades, coeficiente de pressão teórica e o coeficiente de arrasto. Na análise dos resultados, é possível observar que os valores experimentais acompanham até certo ponto os valores teóricos e então se divergem, comportamento que pode ser atribuído à separação de fluxo, fenômeno causado pelos efeitos viscosos, que não são considerados na teoria do escoamento invícido. Já esses resultados indicam que, para ambas as velocidades, a esteira influencia significativamente a distribuição de pressão, refletido no cálculo do arrasto de forma. O aumento da velocidade do escoamento resulta em uma esteira mais intensa, afetando a dissipação de energia cinética e, consequentemente, o valor do coeficiente de arrasto. Para finalizar, podemos observar que os três experimentos realizados trouxeram contribuições importantes para a compreensão dos fenômenos aerodinâmicos. No primeiro experimento, conseguimos calibrar o túnel de vento e entender melhor o comportamento do escoamento dentro dele, analisando a variação de velocidade e a influência da camada limite. Este estudo foi essencial para garantir medições mais precisas nos experimentos seguintes. No segundo experimento, analisamos a sustentação do aerofólio NACA 0012 e verificamos como o ângulo de ataque influencia a geração da força aerodinâmica. Foi possível identificar o ponto distal, onde a sustentação diminui drasticamente devido à separação do fluxo, um fator essencial para o desenvolvimento de asas e superfícies aerodinâmicas. Por fim, no terceiro experimento, estudamos a distribuição de pressão ao redor de um cilindro e como o arrasto de forma é gerado. Observamos que os resultados experimentais seguem a teoria até certo ponto, mas a separação do fluxo e a formação de vórtices mostram que os efeitos viscosos desempenham um papel fundamental no escoamento real. Esses estudos demonstram a importância de combinar teoria e experimentação para compreender melhor os fenômenos aerodinâmicos. Além disso, reforçam a necessidade de calibração precisa e controle das condições experimentais para garantir resultados confiáveis. As aplicações desse conhecimento vão desde o desenvolvimento de aeronaves até projetos de eficiência energética, mostrando o impacto prático da aerodinâmica em diversas áreas da engenharia. Com isso, encerramos nossa apresentação e agradecemos a atenção de todos e estamos à disposição para perguntas.